Estamos de volta ao nosso terceiro bloco aqui à mesa com o Pai. Nosso bloco de reflexão da palavra, nosso bloco de ministração. E você pode ir para o Facebook, para a página Karen à Mesa com o Pai, que a nossa live já está rolando. Muito bem. Então, gente, tivemos a entrevista aí, né, com o irmão Vitor. Foi momentos divertidos também. Ele estava aqui no intervalo também falando. A gente ri, mas é sério, né? A gente ri, mas é tudo de seriedade mesmo, as coisas com o Senhor, né? Bom, então, você que gosta aí de fazer as suas anotações, de marcar, pega lá a Bíblia, o caderninho. Quero lembrar quem está chegando agora das nossas leituras, a leitura bíblica pelo canal do YouTube Karen à Mesa com o Pai. E aí, vocês que gostam da palavra, querem um apoio aí, um incentivo para fazer a leitura completa em um ano, tá lá o nosso vídeo diário, ok? Todos os dias você assiste uma porçãozinha, né? E quando chegar ao final do ano, teremos lido juntos a Bíblia toda. Muito bem, nossa reflexão de hoje, trazendo aí o tema surdos por escravidão. E é o que eu falo, né? É a leitura da Bíblia constante, de forma disciplinada, que nos faz refletir, né? Todas as mensagens que nós trouxemos aqui no programa este ano foram mensagens que nasceram da leitura bíblica, né? Nessa porção do dia. Então, todo dia o Senhor fala. E essa semana eu li um artigo muito bonitinho, muito gracioso, até compartilhei também na página do Face. Uma senhora chamada Ellen, de 90 e poucos anos, que já leu a Bíblia 61 vezes. E aí, o pastor, né, da igreja dela, os membros da igreja, falam que é um desafio, né? As pessoas querem ler a Bíblia para desafiar que se a irmã Ellen já chegou a este número, quando eu tiver com a idade dela, quantas vezes terei lido, né? Então, ela é motivo de inspiração para as pessoas da igreja deles, né? E essa senhora, perguntaram para ela por que ela ainda lê tantas vezes a palavra. E ela falou assim: porque toda vez Deus me ensina, me mostra algo novo. Então, que alegria que a palavra se renova, né? Que a palavra do Senhor sempre traz para nós, para o momento da nossa vida, algo que nós de fato estamos precisando naquele momento, né? O Senhor sempre tem novidade de vida para nós. E isso é maravilhoso, né? Então, se ela já leu 61 vezes, te convido, caso ainda não tenha lido nenhuma vez, a ler a Bíblia comigo este ano, certo? Eu já li. E eu posso concordar com ela. Toda vez é algo novo. A cada ano tem uma novidade ali, né? Uma palavra que você não tinha prestado atenção, e daí dessa outra vez que você leu, salta aos olhos. Então o desafio é esse, né? Você lê a primeira vez comigo, e aí depois, ano que vem, você lê sozinho, vai lendo de novo, né? Já deu para perceber mesmo que um pouquinho só do seu dia é o suficiente? 20 minutos no máximo, né? É o suficiente. Então, vai seguindo firme aí, que eu tenho certeza que ao longo dos anos, com certeza, você vai crescer muito, vai se desenvolver muito, né? Vai receber muito consolo, muito alento, muito ensino da parte de Deus. Então, vamos lá para mais um pouquinho? Então,
essa reflexão de hoje, ela faz parte da leitura do texto que vai ao ar amanhã, né? Amanhã, então, será a leitura de Êxodo 6, mas como eu já li, né, para preparar para vocês, primeiro eu preparo, depois vocês recebem. Então, como eu já li, o Senhor ficou ministrando sobre isso ao meu coração, e aí saiu esse título da ministração, Surdos por Escravidão, baseado no texto de Êxodo, capítulo 6, no verso 9. Muito bem, você já deve ter reparado, caso já teve algum contato, né, com a Bíblia, que um dos sentidos mais valorizados na palavra de Deus é a audição, né? A audição é um dos nossos sentidos mais valorizados na palavra. E é engraçado porque o padrão do mundo é um padrão visual, né? A gente recebe muito do mundo pelos olhos, julga muito por aquilo que a gente vê, né? Cobiça muito, tanto é que existe profissão de fazer vitrine, né? Para chamar a atenção, para conquistar a pessoa. Então, os nossos olhos, eles se relacionam muito com as coisas do mundo. Mas, quando a gente olha para o padrão bíblico, é a nossa audição que de fato é o sentido que mais nos aproxima de Deus. Porque Deus cria todas as coisas pela sua palavra, né? Tudo que é criado pela palavra de Deus. Então, se foi liberada uma palavra, uma fala, obviamente teve um som. E esse som pode ser ouvido pela terra que obedeceu, pela luz que surgiu, pela separação que foi feito das águas, enfim. Tudo o que se fez foi feito pela palavra. Portanto, teve um som, portanto, foi ouvido, né? E aí, a gente olha na Bíblia e o texto, assim, que é a regra de ouro do judeu, né? A regra de ouro do judeu é o Shema Israel, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, é o Ouve Israel. Então, a maneira de Deus se relacionar conosco é muito mais auditiva do que visual. Tanto é que a palavra nos diz que Deus é um Deus invisível. Então, eu não posso vê-lo, né? Então, a gente vai seguindo aí por esse raciocínio. E eu quero ler com vocês esse texto do Shema Israel, que está em Deuteronômio, no capítulo 6. Então, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, aí no comecinho. A gente vai ler e entender que o povo de Israel, ele recebe esse chamado já pela audição, né? Olha lá, o versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o chamado para o povo judeu, ele vem pelo ouvir. Ouve, ó Israel. E o que o Senhor diz em inúmeros versículos, através da boca de Jesus, e também em Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz.
Então nós precisamos ter uma audição bem alinhada, né? Bem assim preparada. E Isaías também nos diz que nós ouviremos a voz por detrás de nós, dizendo qual é o caminho que devemos andar. Então, toda vez que nós vemos na palavra de Deus, né, ensinos importantes, instruções, orientações, promessas, tudo através do falar para alguém que está ouvindo, né? E aí a gente começa a perceber que existem formas de estar surdos, que é isso que o nosso texto base de Êxodo vai trazer. Mas só para você ficar, né, ainda mais convencido de que Deus se relaciona de forma auditiva conosco, né, falando aos nossos ouvidos, eu quero lembrá-los do texto que está também em Deuteronômio, no capítulo 28, é aquela lista de bênçãos e maldições, mas todo mundo gosta muito de ler a parte das bênçãos, né? 28, do versículo 1 até o 14. E ali é muito interessante, porque fala que as bênçãos serão liberadas se a voz do Senhor for ouvida. Então as bênçãos também estão ali sendo condicionadas à audição, à capacidade de ouvir a voz de Deus. Quer conferir? Tem gente que só acredita quando confere. Então vamos lá, Deuteronômio, a gente já estava aqui no 6 mesmo, ó. O 28, versículo 1 fala assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí continua, as bênçãos virão atrás de ti, correrão, te alcançarão. Então, diz que se ouvir a voz do Senhor. Então, as bênçãos também estão ali ligadas a um relacionamento auditivo. Você tem ouvido quais são as bênçãos do Senhor para você? Né? E aí, eu comecei a perceber que quando Deus aparece para alguém, a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz assim: apareceu-lhe o Senhor, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aí sim, foi uma visão. Em outros momentos, está sempre escrito, disse Deus. O relacionamento é auditivo, né? Então, quando a gente olha lá em Gênesis 2:15, quando Deus vem e fala para Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é para tocar naquela árvore, não é para comer daquele fruto, né? Deus fala para ele, ele ouve essa ordem e ele transmite essa ordem para sua esposa, para Eva, né? Quando eles desobedecem, comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, diz que eles têm medo quando ouve a voz do Senhor passeando no Éden na viração do dia. Está lá em Gênesis 3:8. Vai falar isso, que eles ouviram a voz do Senhor passeando no Éden. Então, em todos os momentos a gente percebe que Deus escolhe um padrão diferente do padrão do mundo para estabelecer como prioridade. Se o mundo nos conquista pelos olhos, Deus nos conquista pelos ouvidos, né? E quando ele chama Noé também, é muito interessante, porque ele chama Noé e fala assim: disse Deus a Noé, não disse apareceu Deus a Noé. Disse Deus a Noé: olha,
eu vou consumir toda essa geração, você vai fazer a arca, vai ser de tal medida, de tal madeira, assim, assim, assim. E ele presta atenção na voz do Senhor e ele obedece fielmente, né? Aí quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, também ele fala: disse Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E só no versículo 7 desse capítulo é que diz assim: e apareceu-lhe o Senhor, e ali ele edificou um altar. Então primeiro ele só ouviu. E às vezes a gente tem aquele resquício, né, do comportamento de Tomé, que é o ver para crer, né? Eu creio se eu puder ver. Então que a gente entenda que o padrão do Senhor é um padrão diferente. E aí também a gente percebe, né, que muitas coisas podem nos deixar surdos e que a ordem de Jesus, a ordem que vem para a igreja é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, é um canal de comunicação, mas também é um mandamento para nós. Assim como é um mandamento para o povo judeu: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Existe um mandamento para nós: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então relacione-se. Se você tem ouvidos, relacione-se com o Senhor, né? E aí, vamos ler aqui então em Êxodo, no capítulo 6, esse texto que a gente tem aqui. Vou começar um pouquinho antes, né, do versículo 9. Êxodo 6 fala assim, verso 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram. E me lembrei do meu concerto. Portanto, dizei aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios e vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Olha que texto impressionante que nós temos aqui. Primeiro Deus chega e fala que para Abraão, Isaque e Jacó, ele apareceu, mas não foi completamente conhecido. Ele apareceu como Deus Todo-Poderoso. Sim, de fato. Gênesis 17:1 fala isso. E apareceu-lhe o Senhor e disse a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E quando eu digo que a Bíblia é clara, né? Quando o Senhor fala que aparece, aparece. Está envolvido o sentido da visão, né? E aí, mesmo assim, Deus fala para esse povo aqui, ó: mas eu não fui plenamente conhecido, perfeitamente conhecido por eles. E quando a gente olha Abraão, Isaque e Jacó, quantas experiências
que trajetórias, que biografias desses homens tão enlaçadas no agir e no poder de Deus, em tantos detalhes, em tantas circunstâncias, diante de injustiça, diante de perseguição, diante de tantas coisas. A gente vê a biografia desses homens escritas pelo dedo de Deus e mesmo assim ele fala: não fui perfeitamente conhecido por eles. Então tinha algo mais excelente que aquele povo ali no Egito iria ver, iria ouvir, iria experimentar. Algo mais excelente a respeito da identidade do seu Deus, de quem Ele é, não apenas pelo que faz, mas pela sua essência em ser. E aí, Moisés, de forma obediente, vai e transmite esse recado. Olha, Deus disse que Ele vai libertar, porque Ele ouviu o clamor do povo. Mais uma vez, a Bíblia nos comprova que o relacionamento com Deus é auditivo. Deus não precisa estar olhando o que você está fazendo, mas Ele está ouvindo a voz que sobe do seu coração, porque diz que Ele ouviu o clamor do povo, que estava debaixo de opressão, de jugo de escravidão. E aí Ele promete: eu vou libertar desse jugo, eu vou levar a terra que eu prometi que levaria, né? Eu vou transportar para o lugar que pertence a vocês, que eu escolhi para vocês. Mas o impressionante do versículo 9 de Êxodo 6 é isso, que fala assim, ó: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Então é possível ficar surdo por escravidão. O que é que tem te escravizado? O que faz você escravo é isso que tapa os seus ouvidos. É isso que te ensurdece. Tem alguma área da tua vida que te aprisiona, que te faz escravo? É isso também que te faz surdo, que te impede de ouvir a voz de Deus, que te impede de ouvir o clamor daqueles que te cercam. Porque a escravidão gera angústia no espírito. Isso é o que diz o texto: angústia, ânsia no espírito, por causa da escravidão. Então você tem sido escravo de quê? Do dinheiro? O que te aprisiona são as suas finanças? Ou porque é demais? Ou porque é de menos? Porque nenhum excesso é bem-vindo. Nenhum excesso é saudável. O que tem escravizado a sua vida? É algum jogo? Hoje em dia tem tantos, né? Jogos online. Pessoas que perdem seus relacionamentos no casamento. Os filhos que perdem relacionamentos com os pais. As amizades que se destroem. Tantas perdas pela escravidão do jogo. Hoje esses jogos online trazem inclusive a possibilidade de apostas financeiras, destruindo patrimônios das famílias, consumindo o que foi conquistado com trabalho, com decência, com honra, com dignidade, sendo destruído nisso. E às vezes as pessoas estão falando para você: sai dessa, para com isso, mas você está surdo, porque está escravo. Pode ser o seu trabalho que te escravize. Preciso fazer, preciso ser o melhor, tem que ter excelência, tem que ir além, tenho que estudar, saiu essa matéria nova, isso aqui, sabe?
o seu trabalho tem escravizado você, você deve estar surdo. Você deve estar surdo que não ouviu ainda o Senhor dizendo: descanse em mim. Eu tenho refrigério para você. Pode ser um vício, né? De drogas, de bebida, que te escraviza, que você não consegue sair, que você não consegue deixar. O cigarro. Sabe um vício que poucas pessoas falam, mas é um vício? Preguiça. A preguiça pode ser uma forma de escravidão e ela está te deixando surdo. Preguiça. Preguiça de ler a Bíblia, preguiça de trabalhar, preguiça de arrumar a casa, preguiça de estudar. E essa preguiça ensurdece. Você não percebe as pessoas te alertando, falando: olha, para de ser assim. No seu futuro você vai precisar, no seu trabalho vai ser importante você ser uma pessoa dedicada, pontual, assídua. Para de preguiça. Também é uma forma de escravidão. E aí, uma coisa que muita gente não percebe, mas que também não consegue sair dessa cadeia, sabe o que é? Fofoca. Fofoca também é uma escravidão. As pessoas que têm o hábito de fofocar, elas é como quem fuma, rói unha, enfim, a pessoa não para, gente. Encostou um outro alguém ali do lado dela, já tá falando de alguém. E aí, sabe o que acontece? Fica surdo. Surdo para correção, surdo para aprimoramento, surdo para ouvir as promessas. Porque esse texto diz que Deus fez promessas. Eu vou te libertar. Eu vou te colocar num lugar de possessão agradável. Eu vou ser o seu Deus. Essa é a promessa mais linda. Você vai ser o meu povo e eu vou ser o seu Deus. E diz que eles não ouviram. Eles não ouviram nada. Porque eles estavam surdos por serem escravos. Por causa da angústia espiritual. Então, tem cadeias que te prendem. Liberte-se delas. Há um Deus que quer ser o seu Deus. E Ele quer falar aos seus ouvidos. E o comando é: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, tem várias áreas da nossa vida que são prejudicadas por isso. Por todos essas formas de escravidão que ensurdece. O casamento é prejudicado porque é muito difícil você conviver com alguém que não escuta o que você diz, que não escuta o anseio do seu coração, que não escuta a necessidade da sua alma, né? É muito difícil você se relacionar com um filho se você não escuta as aflições que ele passa nos momentos de transformação, do amadurecimento, da adolescência. Então, de todas as maneiras, quando nós nos tornamos escravos daquilo que nos ensurdece, a gente prejudica todos os nossos relacionamentos ao redor, né? Tudo aquilo que a gente vive na nossa vida é prejudicado por causa dessa surdez que é um resultado da escravidão. E aí você fica naquela sensação de estar abandonado. Porque a promessa desse Deus diz: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Mas quem não ouviu tem a sensação de abandono. Não percebe, não recebeu a promessa. Acha que está sozinho, né? Então, Deus, Ele vem, Ele se revela a esse povo. Ele fala que Ele vai ser conhecido de uma maneira ainda mais perfeita do que os seus antepassados conheceram. Faz essas promessas e esse povo não escuta.
Mas tem uma outra forma de ficar surdo, que é a rebeldia. Então a gente vai dar uma olhadinha no profeta Ezequiel. Você vai abrir, no meio da Bíblia vai ter Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Daí começam os profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. No capítulo 12, no verso 2, diz assim, verso 1, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então não foi o Senhor que apareceu, veio a palavra. O profeta ouviu esse comando. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Então a rebeldia também me faz surdo. E aqui, pior ainda nesse versículo, porque faz cego também. Não ouve, não vê, né? Nada a respeito de Deus, das coisas de Deus. Então, a rebeldia, ela é algo que ela gera para nós prejuízos muito grandes, né? Quando a gente percebe lá no texto de Gênesis, lá na criação, que Adão e Eva comem do fruto, isso é um pecado de rebeldia. E o prejuízo é muito grande. Foi expulso do Éden, saiu do jardim, né? Então, a gente vê aqui que outra maneira de não ouvir é exatamente essa da rebeldia. Mas o que tem de mais bonito na palavra do Senhor é que não só Ele fala para nós ouvirmos, né? Mas também Ele nos ouve. Então, eu quero olhar com vocês aqui em Crônicas, segundo livro das Crônicas. Você vai voltar, ok? Nós estamos em Ezequiel, você volta mais para o começo. Vai ter Samuel, Reis e os 2 livros das Crônicas. Então, segundo das Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14. 7:14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha só que impressionante. Deus também tem ouvidos atentos para nos ouvir. Então, quando nós ouvimos o que o Espírito diz para nós, que somos igreja, e clamamos, devolvemos, né, o som da voz para Deus. Ouvimos a voz dele e devolvemos a nossa, ele também ouve o nosso clamor. O texto base nosso fala isso em Êxodo 6, né? Que Deus ouviu o clamor do povo que estava oprimido e vem e faz aquela promessa. Então a gente precisa nos libertar daquilo que nos torna surdos, porque Deus nos espera para um relacionamento que é auditivo, que você não precisa ver para não julgar. Você não precisa ver para que, na verdade, os conceitos que você tem construídos não atrapalhem esse relacionamento com Deus. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor. O que Ele está mandando você fazer em relação à sua casa? O que Ele está mandando você fazer sobre o seu trabalho? O que Ele manda você fazer na criação dos seus filhos, no seu casamento?
aquilo que Ele estiver mandando você fazer, né? Que Ele estiver dizendo, ouça e obedeça, porque assim, né, você vai estar livre dessas coisas que te aprisionam. Então, que nós possamos encontrar no Senhor, né, a orientação, a palavra certa, o descanso e a libertação de tudo aquilo que nos escraviza, para que nós possamos ouvir claramente as orientações do Senhor e as suas promessas. Amém? Já deu o nosso horário. Vamos orar? Então, se você puder aí fechar os seus olhos, vamos orar. Pai santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua misericórdia. Louvamos o teu nome, que é digno de honra, de glória, de toda adoração. Clamamos a ti, Pai. Quebra as cadeias, os grilhões da nossa vida. Se temos andado surdos para a tua voz, porque estamos presos nas coisas deste mundo, Pai, queremos dar autoridade ao Senhor. Quebra as algemas. Se nós temos sido escravizados por coisas que antes achávamos ser uma bênção, nós damos liberdade ao Senhor, Pai. Vem e quebra. Quebra aquilo que tem nos feito prisioneiros. Abre a porta das prisões. Liberta-nos para te ouvir, para te obedecer, para ser o seu povo, para que o Senhor seja nosso Deus. Queremos andar contigo assim, nesse chamado do ouve. Ouve, porque o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus. É isso que nós queremos, Pai. Ajuda-nos, fortalece-nos naquilo que somos fracos, imperfeitos, que o Senhor mesmo vá adiante de nós. Ajuda-nos, porque somos dependentes de ti. Te louvamos porque sabemos que a tua palavra não nos desampara. E eu estou certa de que o Senhor ainda continuará ministrando sobre nós a respeito de onde é que precisamos ser libertos e do que precisamos ouvir da tua parte. Te agradecemos porque o Senhor insiste em nos ajudar, em nos levantar, em nos fazer caminhar e marchar rumo às tuas promessas. Louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, então hoje quero deixar aqui alguns lembretes de aniversário. Deixa eu pegar aqui meus lembretes do aniversário. Então já falei, né? Ontem teve aniversário da sogra. Aí vocês vão rir. Ontem foi aniversário da minha sogra, mas também foi aniversário da mulher do meu sogro. Hein? Como? A Cleide não tá entendendo nada. Meu sogro casou 2 vezes e as 2 esposas fazem aniversário, a primeira e a segunda, no mesmo dia. Para quem acredita no zodíaco, no horóscopo, ou seja, as 2 têm o mesmo gênio. Então foi aniversário da Rose também, né? Ontem foi meu aniversário de casamento, 16 anos. E amanhã, dia 23, é aniversário da Dona Célia Pires, aqui de Adamantina. Dona Célia trabalhou um tempo comigo, uma pessoa muito amável, muito querida. Segunda-feira é aniversário da Neuza Sheulin, costureira maravilhosa, pessoa muito querida também, que eu conheci pela Casa da Amizade. Segunda também é aniversário da Leslian Agra. E na terça-feira vai ter bolo aqui na live, né? Terça feriado, michou o bolo na live. Aniversário da Lúcia Prado. Lúcia, quero ver, hein? Diz que tem um bolo aí que o João gosta. Faz no seu aniversário aí, chama nós, tá bom? Então, gente, ficando por aqui, mais um dia, mais um sábado aqui à mesa com o Pai. Que você tenha um final de semana abençoado. Vai ter uns dias de descanso aí, né? Tem gente que consegue descansar
nessas emendas aí do feriado. Então, que o Senhor abençoe e traga muita paz à sua casa, né? Que o Senhor guarde a nossa nação nesses dias. E sábado que vem estamos de volta, ok? Fiquem na paz. Shabbat Shalom.